Vamos para mais um episódio! Gente, chegamos ao nono episódio desse podcast. Eu estou impressionada. Porque quando eu pensei que eu ia fazer um episódio por semana, eu não fazia ideia que ia ser tão rápido. Que ia passar tão rápido. Passou muito rápido. E olha que pulamos uma semana, inclusive. Mas passou muito rápido. Pelo menos pra mim, eu acho que passou rápido. Como vocês estão nessa onda de calor extrema em São Paulo, que está muito difícil de sobreviver? Sim, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Na verdade, o mundo está um caos. É catástrofe no Rio Grande do Sul. Inclusive, lá a catástrofe é por excesso de chuva. E aqui no Sudeste, a gente está sofrendo por ausência de chuva. Inclusive, o tempo está super seco. A gente tem que estar usando umidificadores. Então, assim, tá o caos. Inclusive, falando sobre assuntos sérios, abordando assuntos polêmicos, muito importantes, hoje eu mudei um pouco o objetivo do tema, apesar de ainda fazer muito nexo, porque eu vou abordar coisas do mercado, então isso vai acontecer ainda, mas eu achei de extrema importância conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. É claro que vai ter muita gente que vai achar mimimi, vai ter muita gente que vai achar bobagem, besteira, até porque vai ter muita gente que vai gostar de como já funcionava antes, ou como antigamente era muito melhor. Mas eu acho importante isso trazer, porque quando atinge o mercado publicitário, a gente está falando sobre como isso vai impactar pessoas. Então isso é muito importante de ser abordado justamente por isso. Porque quando a gente fala sobre coisas que aparecem para milhares de pessoas de uma só vez, então coisas que aparecem, campanhas publicitárias de televisão, alguma campanha aqui em São Paulo, né, nos pontos de ônibus, mesmo que não tenha aqueles relógios que mostram temperatura e tempo e a hora, também vai ter às vezes só um suporte para colocar um painel pequeno que seja, nada muito grande, até porque aqui é proibido outdoors. Mas as cidades que são liberadas outdoors e etc., que fora de São Paulo tem muito, isso impacta milhões de pessoas. Ou, dependendo do local, milhares de pessoas que passam por aquele lugar e olham aquele anúncio. Então, eu achei de extrema importância trazer isso, porque é algo que me impressionou muito. E teve um episódio, inclusive, do podcast que eu acabei pincelando um pouco sobre esse assunto, num momento que eu fui exemplificar uma coisa, o que é muito louco, mas acabou me passando por isso. E aí, depois disso, eu fiquei refletindo. Geralmente acontece muito isso, principalmente porque eu passo horas editando, porque sou eu que edito e faço tudo sozinha neste canal. Então, por isso, valorizem-me. Mas, e geralmente isso me faz ficar refletindo sobre o que eu falei. O que é muito bom, porque uma coisa é você refletir sobre o que você falou e outra coisa é você ter um olhar muito crítico, de você só olhar e só julgar e só ver coisas negativas no que você fez. E o podcast também tem me ajudado muito nisso também. A olhar pra minha imagem com um pouco mais de afeto e carinho. Que isso tem um pouco a ver, tá? Eu não tô aqui desabafando do nada. Isso tem um pouco a ver do tema de hoje também. Mas é isso, eu quero saber de vocês. Aliás, é uma opinião que eu queria muito saber. Nos outros que eu tenho editado, eu tenho notado um problema no áudio. Que eu tenho mania, às vezes, de me afastar, porque às vezes dá a impressão que, tipo, o meu abrir e fechar a boca vai fazer barulho se eu ficar muito perto. Só que eu reparei que quando eu fico longe, parece voz de auditório. Então eu queria muito que vocês comentassem aqui pra saber se vocês estão ouvindo também, se incomoda quando eu falo muito perto, tipo, agora e desde o começo eu tô falando muito perto. Ou se é loucura da minha cabeça e os outros estavam ótimos e eu que tô ouvindo coisa. É porque eu ouço tantas vezes, porque uma leva eu ouço pra fazer cortes de emendas que não precisavam, de às vezes de uma pausa, né, que eu fiz pra dar uma leitura aqui na minha colinha do lado do roteiro. Então às vezes acontece, apesar de hoje não haver roteiro. O assunto é muito sério. Mas é um assunto que tá tão envolvido no meu dia a dia que eu nem precisei fazer roteiro. Eu até ia criar um, mas eu não precisei. Mas me avisem, porque eu tenho essa impressão às vezes, mas às vezes pode ser autocrítica falando mais alto, já que eu não tô vendo muitos defeitos em outras categorias. Por favor, colaborem. Bom, dito isso, hoje vamos falar sobre padrão de estética.
o que a gente também poderia chamar de pressão estética. Porque não existe uma liberdade poética ou uma liberdade estética que a gente possa praticar. O corpo gordo é subjetificado e julgado de imediato. Então, uma pessoa gorda, ela não tem saúde, uma pessoa gorda não se exercita, uma pessoa gorda não se alimenta bem e ponto. Não existe um mais, não existe uma vírgula. E o padrão de um corpo magro, entenda, não é um corpo saudável. Eu tô falando de um corpo magro. Ele é sempre visto como um corpo saudável, um corpo que tem cuidado, um corpo que pratica exercício físico. E assim como eu tenho essa experiência do que eu vou falar agora, eu tenho certeza que cada um de vocês aí do outro lado tem também. E não vai ser surpresa. Mas talvez para algumas pessoas pode ser que sim, né? O óbvio sempre precisa ser dito, já falamos disso no episódio. Mas eu acho muito que. Eu acho muito não. A maioria das pessoas que eu conheci na minha vida, que eram magras, sejam por tipo físico mesmo, sabe? Aquelas pessoas que não engordam por nada na vida. Ou por pessoas que buscavam a magreza de alguma maneira. Isso, quando eu falo disso, eu falo de toda a minha vida, né? Eu não tô falando só da minha fase agora, até porque eu não sou de muitos amigos agora, então poderia ser muito mais fácil falar do passado, quando eu tinha mais amigos e tal, na época da escola. Ou qualquer época da vida, até na infância. A maioria dos corpos magros que eu tinha convivência, nenhum tinha esses exemplos saudáveis que eu passei. Seja uma alimentação saudável, seja prática de exercício regular, seja, enfim, qualquer coisa. Não existia isso na vida dessas pessoas que eu conhecia, que eu tinha convívio. E comentem aqui se no convívio de vocês há esse tipo de padrão estético com saudabilidade, né? Que é um corpo realmente saudável, um corpo que se alimenta bem, que pratica exercício físico, etc. Ou é só o biotipo da pessoa. E quando eu trago isso, eu trago como um assunto sério, e eu quero tratar isso de uma forma séria, é porque quando você emagrece, você recebe elogio. Ou seja, o corpo magro é um elogio e o corpo gordo é um julgamento, uma ofensa. A pessoa, quando te chama de gordo, ela quer te ofender. Ela tá te julgando negativamente. Não existe um julgamento positivo, acredito eu. Mas existe críticas construtivas, né? Não julgamentos. Então a pessoa tá te julgando. Tá querendo falar que você não se cuida. Não cuida da sua saúde, não cuida do seu bem-estar, não pensa no seu futuro. Porque cuidar da saúde é pensar no seu futuro. É pensar numa vida longa e saudável, principalmente. E eu quero trazer essa reflexão aqui pra vocês. Por que vocês acham que isso acontece? E eu quero trazer isso de forma séria porque, assim, a pessoa quando elogia um corpo magro, ela não pensa nas consequências do que aquele elogio é. E, gente, falar do corpo do outro nunca vai ser uma opção de conversa, de puxar assunto. Nunca. E não importa o quão íntimo você seja da pessoa. Porque muitas das vezes quando a pessoa emagrece, e eu tô falando assim, sem dados de pesquisa na minha mão e tudo mais, mas do que eu vejo na internet principalmente, e do que eu já vi na minha vida pessoal também, quando eu tinha um círculo de amigos maior, você não sabe se a pessoa emagreceu porque ela tem depressão. Você não sabe se a pessoa emagreceu porque ela tá passando por um momento muito difícil, seja um luto, seja um abandono, seja, enfim, algum trauma que você tenha tido na sua vida. Você não sabe se a pessoa emagreceu porque ela tem transtorno com a comida. Então ela faz dietas completamente restritivas e que prejudicam muito a saúde, como jejum intermitente, como uma dieta só de líquidos, uma dieta só de proteína, uma dieta só de qualquer coisa. Só de verdura que seja. Então são coisas muito sérias. Tudo isso que eu citei aqui são coisas muito absurdas. Mas que não são tratadas como coisas absurdas, que não são tratadas como coisas muito... Meu Deus, isso é muito grave. Porque a gente ouve coisas como... eu tive uma diarreia horrível durante esses dias, peguei uma virose tremenda, acabei indo no hospital e me falaram, mas pelo menos eu emagreci nesses dias, né? E isso não é legal.
Você emagrecer por conta de algum problema de saúde que você tá passando, por conta de algum problema que você tá passando, seja ele sentimental, emocional, etc., ou físico, não é legal. E independente disso, até não vai fazer diferença na sua autoestima, não. O elogio do outro em cima do seu corpo. E em contrapartida, quando você fala, nossa, como você engordou, nossa, o que tá acontecendo na sua vida com aquele ar de preocupação? É sempre com um tom de, eu não tô te julgando, eu tô preocupado com você. É sempre nesse ponto. E é por isso que eu queria tanto trazer isso, porque no podcast eu trouxe, que eu citei isso, e por isso que me deu essa ideia dessa reflexão e fazer um episódio só disso, que eu tô citando. Foi um episódio onde eu exemplifiquei algumas coisas do que eu falei com o mercado da moda. Então, com coisas como o tamanho de roupa que você oferece, os vestuários, tamanhos, o quão é importante você não trabalhar com peça que fala, tamanho único. Não existe tamanho único, os corpos não são únicos, etc. E quando eu pensei nisso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Quando você fala do corpo do outro, quando você fala sobre engordar, é um defeito. E é um julgamento do por que você não tá se cuidando? Por que você tá desleixada? E às vezes, inclusive, uma coisa que me ajudou muito a melhorar minha autoestima, porque como eu citei nesse podcast, eu sou uma mulher que sempre fui sanfona, eu sempre engordei, emagreci com muita facilidade. E não por querer, não de propósito. Acontecia. Então eu engordava e emagrecia com muita facilidade e sem ser de propósito. Tudo dependia do jeito, da forma com que eu tava vivendo e tal. Eu sempre fui sedentária. Nunca fui de praticar exercício. Eu acho que a única parte da minha vida que eu pratiquei exercício regular foi na época que eu estudava, porque eu tinha aula de educação física que era obrigatório participar. Eu lembro que uma vez eu fui suspensa da aula e foi horrível, porque eu era extremamente nerd, então pra mim era um absurdo, mas não era uma coisa que eu gostava de fazer com muito prazer, porque eu nunca gostei de praticar exercício e nessa época eu era extremamente magra. Na infância eu lembro de apelidos como Oliva Palito e depois quando eu engordava eram outros apelidos ofensivos. Então, assim, acontecia de um pouco de um tudo. E porque eu era sanfona, porque eu emagrecia e engordava com muita facilidade, quando eu menos percebia. Tanto que eu, muito nova, já tive estrias na coxa e na bunda muito cedo, por conta disso. E por que eu tô falando disso, né? Porque eu passei por todas as fases. Na época que eu emagrecia, e teve só apenas uma vez na minha vida que foi de propósito que eu emagreci, que eu lembro que eu perdi de, sei lá, de 10 a 12 quilos, eu acho. Eu lembro que eu mostrava o meu antes e depois com muito orgulho. E era impressionante o antes e depois. Principalmente usando um vestido que eu amava, que era o meu preferido na época e tal. E na época que eu engordei ele nem fechava, e na época que eu emagreci ele tava folgado. E eu lembro que eu não ouvia coisas quando, na outra fase que eu tava, eu não ouvia coisas como elogios sobre beleza estética. Eu não ouvia, ai, como você tá bonita, como você tá isso, como você tá aquilo, gratuitamente, genuinamente, na rua. Assim como eu percebi, como era diferente. Porque na nossa fase magra, né, que quase toda mulher teve isso, escolhia com quem ficava, com quem saía, com quem, enfim, se relacionava com muita facilidade. Então escolhia muito facilmente, ou quero estar solteira ou não. E depois isso tudo muda. Porque a visão muda de tudo. É o lance do eu me cuido, porque eu vou ficar com uma pessoa que não se cuida. Então, assim, a autoestima da mulher, ela é sempre muito subjugada. E a mulher, para manter a autoestima bem, ela tem que passar por muitas coisas. Coisas pesadas, coisas que machucam e etc. E, Priscila, onde que isso tudo se envolve no assunto publicidade, né? Nesse meio publicitário. Eu não lembro se eu citei isso no outro podcast. Eu acho que não, né? Eu acho que eu não cheguei a falar claramente sobre esse episódio, sobre esse tema, mas não dessa forma. Mas foi feito um estudo pela Dove, onde há uma estimativa que até 2025, que é ano que vem, tá? Não tá longe. Ou eu não lembro se exatamente é 2025, que todas as imagens de campanha publicitárias vão ser criadas por inteligência artificial, pela IA.
E que peso traz isso? A Dove trouxe uma campanha que, inclusive, vocês podem já ter sido impactadas por eles em algum momento, porque tanto pelas embaixadoras deles, que são pessoas, enfim, muito famosas e muito legais e etc., ou quanto por patrocínios dele mesmo, onde eles falam isso. E eles fizeram, inclusive, um combinado, um contrato com essas embaixadoras, onde todas as campanhas que elas foram criadas para a marca, elas fizeram um combinado com eles em contrato de aparecerem sem filtro e sem make. Sem nenhuma, tanto edição digital, né, de alguma plataforma, tipo o Photoshop da vida ou Premiere, que é o que edita vídeo e tal, tanto quanto filtros, para ressaltar de fato a beleza natural, para estimular de fato a autoestima de toda mulher. Porque tudo bem se você gosta de se maquiar, tudo bem se você gosta de se arrumar e que você faça isso todo dia. Eu sigo uma influenciadora que ela é assim, ela é de escovar o cabelo e passar delineador todo santo dia. E ela tá sendo julgada, inclusive, porque ela tá grávida. E antes de arrumar a maleta do bebê, a malinha de maternidade, ela arrumou a maleta de maquiagem. E tem uma enxurrada de mulheres criticando ela, falando, nossa, quem avisa? Eu aviso ou vocês avisam? Sobre não dar tempo, sobre não ter tempo de maquiar e tal. E ela falou, eu entendo que tem muitas mulheres que carregam a maquiagem e o ato de se arrumar como carga, como peso, como obrigação. E eu sou uma dessas pessoas. Sempre que vocês me verem maquiada, é por pura obrigação de alguma coisa. Ou algum evento que exige isso, ou gravar podcast, por exemplo. Então eu só vou me arrumar nesses quesitos. E ela comenta que, tipo, independente se vai ter tempo ou não, independente de como vai ser, porque é a primeira gestação dela, ela não faz ideia de como vai seguir o curso da vida, pra ela, é como acordar e escovar os dentes. É, tipo assim, a mesma coisa pra ela. Então, é isso, não existe você julgar a pessoa porque ela usa isso ou aquilo. É sobre cada um e tá tudo bem. Bom, seguindo com a campanha da Dove, ela fala sobre criação e ela propõe, além desse contrato com as embaixadoras, ela propõe um desafio delas irem para as plataformas de inteligência artificial e pedirem para elas criarem alguns tipos de mulheres. Então ela pede para criar só uma mulher brasileira, uma típica mulher brasileira. Depois ela pede para criar uma mulher brasileira de cabelo cacheado. Depois uma mulher brasileira negra. E tem umas outras opções que ela pede para ser criada. E em todas as versões, todas, a inteligência artificial gera mulheres magras dentro do padrão. Nariz fino, arrebitado, bochechas magras. E isso vem um monte de coisa. Além do padrão estético claramente estabelecido, existem coisas que, tipo, é prejudicial para sua saúde. Cada vez mais a gente vê histórias na internet, nos jornais, de pessoas que perdem a vida em busca desse padrão estético e em busca dessa perfeição que não existe, que é inatingível. Prova disso é que a gente vê as milhares de influenciadoras que existem e tem condições de fazerem tanto por dinheiro, pagando, tanto com permuta, com parceria com a clínica estética ou com o médico, com o clínico estético e etc., ou cirurgião plástico. E mesmo assim elas não estão satisfeitas. Elas sempre falam sobre como querem mudar alguma coisa. Mesmo indo com frequência pro dermatologista, mesmo indo com frequência preencher boca, tirar a gordura da bochecha, enfim, tirar a olheira e mais 1000 coisas que você pode fazer no seu corpo. Você sempre... O padrão estético, ele é muito ligado ao sistema capitalista, mas ele sempre vai estar trazendo essa insuficiência, essa incapacidade de atingir. Você pensa, você imagina aquilo. É aquele lance. E quando eu conseguir um emprego que eu ganhe X salário, eu vou ser feliz. Quando eu atingir tanto dinheiro de economia, eu vou ser feliz. Quando, sabe, esperando sempre um quando. E quando você atinge aquilo, eu lembro que já teve uma fase da minha vida que eu falei, quando eu morar sozinha, quando eu ganhar até X limite de salário, na faixa de salário, quando eu atingir essas coisas, e não houve comemoração, não houve, tipo, meu Deus, conquistei. Não, houve cheguei, agora próximo.
Porque a gente nunca vai estar satisfeito. E a estética, ela traz muito esse mecanismo de ser exatamente a mesma coisa. Vai trazer sempre a sensação de nunca é suficiente. Então, você hoje que tem um corpo gordo completamente fora do padrão, você pode até pensar que uma bariátrica vai resolver. Aí depois da bariátrica vai vir outra coisa, seja, sei lá, remover pele em excesso, seja depois, agora ficou as estrias, ou seja, colocar a bunda porque não era grande o suficiente, ou seja, porque, agora que eu coloquei bunda, eu vou ter que colocar peito, eu vou ter que mexer na minha prótese porque ficou desproporcional. Enfim, sempre vai ter uma coisa. Eu lembro, inclusive, da minha infância de uma vez que eu questionei a mim mesma, que eu raras vezes trazia essas pautas pra alguém. Eu só passei a fazer isso depois de mais velho. Que hoje eu converso sobre isso com os meus amigos, com os meus pais, que é muito importante conversar isso com todo mundo, porque por mais que a gente pense que não, isso prejudica mulheres de todas as idades. E eu vejo isso na minha família, por exemplo, em pessoas que eu amo. Eu lembro de questionar, tipo, não gosto do meu cabelo é cheio, meu cabelo é pesado porque ele é grosso, e ele é muito ruim de cuidar, e não dá pra usar ele solto porque ele cria mais volume ainda. Eu lembro de, nossa, super assim. E aí eu lembro de ter uma amiga de cabelo liso, escorrido, que eu invejava muito. Eu falava, nossa, eu queria tanto ter um cabelo, por que meu cabelo não nasceu assim, tá? Não sei o que lá. E eu lembro de ter uma amiga de cabelo cacheado e falava, nossa, é muito bonito, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, quando uma vez ou outra, quando a gente chegava numa pauta que a gente falava sobre cabelo, sobre alguma coisa assim, bem superficial, nada muito, nossa, vamos falar de pautas polêmicas. Elas falavam a mesma coisa. Elas também não gostavam do jeito que era delas. E elas, inclusive, algumas vezes já devolveram, tipo, eu queria ter o seu, porque o seu é isso, o seu é aquilo. E eu lembro que eu só parei de criticar quando eu fui fazer o cabelo azul. E a cabeleireira chegou a falar, tipo, primeiro que seu cabelo só dá pra pegar azul. Então, gente, eu nasci pra ter cabelo azul, é sobre isso. E depois que ela falou, tipo, o seu cabelo não aguentaria se ele fosse fino. E todas as influenciadoras que eu conheço que tem um cabelo azul, que já teve, deixou de ter porque o cabelo é muito fino. E a cabeleireira falou, você para de pintar, ele cai. Ele vai ter muita queda química. Corte químico, né? Então, assim, eu reclamei tanto de um cabelo por uma parte da minha vida, e hoje é uma das coisas que eu mais sou grata por ter. Porque se não fosse ele, o meu cabelo não suportaria o cabelo azul, porque tem que descolorir pesa muito cabelo. E por mais que eu cuide muito bem dele, é química, não deixa de ser química. Então, assim, são coisas que a gente não pensa isso naturalmente. Gente, eu era uma criança quando eu pensava esse tipo de coisa, por exemplo, sobre tipo de cabelo, quando eu reclamava. E por que eu reclamava? Eu reclamava porque quando iam arrumar meu cabelo, eram coisas que se queixavam. Eram coisas que eram ditas. Como seu cabelo é muito, meu Deus, dá muito trabalho. Nossa, não suporto. Meu Deus, não acredito que eu vou ter que enfrentar esse cabelo agora e não sei o que lá. Era sempre nesse tom. E por mais que fosse um tom de brincadeira, não tô falando que, meu Deus, minha mãe não me amava por conta disso, não é nada disso. Tadinha da minha mãe, não sabe fazer um penteado. O único penteado que ela fazia, inclusive, eu acho que foi quase em homenagem. É esse que eu fiz hoje. Que é rabo de cavalo alto. Inclusive, eu doía minha cabeça de tanto que ela apertava na época. Mas ela não sabia fazer penteada, tadinha. Quem fazia penteada era minha mãe do coração, que cuidou de mim a vida inteira. Beijo, Jana. E ela que fazia os penteados do meu cabelo. Mas assim, penteados, não é muita coisa não. Ela fazia só umas coisas diferentes quando eu pedi umas coisas diferentes. Eu lembro que eu nunca saciei minha vontade de fazer coisas diferentes no meu cabelo, que eu amava, inclusive, colocar coisas coloridas e etc, desde sempre. E eu lembro que quando criança eu aprendi muito cedo a arrumar meu cabelo do jeito que eu muito gostaria. Sem YouTube, tá? Que na época não existia isso ainda. Nunca, não tinha computador em casa, muito menos o smartphone. Demorou muito pra chegar. O smartphone chegou, eu já tinha saído do ensino médio, pra vocês terem noção. E eu me formei em 2011. Então, até lá, não tinha... Os celulares eram muito simples. Os que tinham acesso à internet eram muito, assim, primórdios da internet. Mal carregavam uma imagem. Então, era muito complicado, assim, o acesso. Então, eu fazia como eu achava que seria interessante, como eu via na cabeça de alguma amiga e eu falava, vou tentar replicar. E eu passei a aprender e fazer o mesmo por conta disso, porque quem eu conhecia não fazia do jeito que eu gostava, do jeito que eu queria. Então, quando criança a gente já é impactado com tanta coisa, e principalmente mulher, tá?
Porque homem, quando criança, tem 300 outras preocupações. Eu lembro que uma das obrigações que eu tinha, tanto na infância barra adolescência, era ajudar dentro de casa. Mas isso não era imposto ao homem mais velho da casa. Julgo. Julgo mesmo. Enquanto ele podia sair pro futebol, jogar bola o dia inteiro, chegar, jogar roupa em qualquer lugar, e tomar banho, e depois ir comer, e depois ver qualquer coisa na TV, a minha obrigação era pegar as roupas que foram jogadas, era colocar no cesto de roupa suja, era ficar em casa limpando. Eu não tô falando que eu era, tipo assim, ficava o dia inteiro limpando, não, mas eu tinha obrigações, tipo, era minha obrigação varrer a casa, era minha obrigação lavar a louça, era minha obrigação fazer coisas de serviço de casa, e eu ouvia coisas como é coisa de mulher. Ele não vai fazer isso porque ele é homem. Então, assim, são coisas que não passam despercebido. E eu não tô colocando isso como uma crítica, eu não tô colocando isso como julgamento, eu não tô colocando isso como pais que fazem isso são os piores pais do mundo, eu não tô querendo colocar nesse lugar. O que eu tô querendo colocar, até porque hoje meus pais mudaram muito a cabeça deles e eles pensam muito diferentes disso. Mas o que me entristece é que isso é muito comum de acontecer. Várias amigas que tinham irmãos homens também passavam pela mesma coisa. Assim como amigas que tinham outras irmãs mulheres, elas se ajudavam e era divididas as tarefas porque eram todas mulheres. Então, assim, é uma coisa que incomoda e que nos faz questionar. Eu lembro que eu questionava isso o tempo todo, porque eu achava muito injusto. Eu também queria fazer outras atividades. Eu também queria fazer outras coisas com as minhas amigas e outras coisas, enfim, fora de casa, etc. E não podia porque eu tinha minhas tarefas. Então, como assim? Eu tenho uma obrigação e as outras pessoas que também moram na casa, que também têm tempo livre, não têm essa mesma obrigação? Uma coisa também que é importante dizer é que quando eu falo que isso tá na TV, ou isso tá nas ruas, ou isso tá em algum cartaz, em alguma campanha, dentro das lojas físicas, etc., ou lojas online, isso impacta porque, por mais que a gente passe despercebido, tipo, por mais que a gente olhe, a gente até possa pensar inconscientemente, tipo, beleza, mas um corpo magro, normal. Até estranha se ver um corpo gordo fora do padrão, porque geralmente é esse padrão que a gente vê, o corpo magro esquelético. O que eu não tô julgando como ruim ou bom. Só ele é muito ruim. Agora, o correto é ter todos os corpos, porque o Brasil, ele é miscigenado em todos os sentidos, tanto em relação a corpos quanto em relação a cores de pele. Então, do mesmo jeito que eu acho que todo mundo vai ter um pouco de ancestralidade indígena, africana, europeia, assim como todo mundo vai ter um pouquinho disso quando faz aqueles exames genéticos para buscar DNA e etc., eu acredito que vai haver também essa questão. Gente, você não vê só índio magro como era colocado nos livros de história. Existem índios de todos os tipos de corpos. Existem as magras, existem as gordas, existem as retas, existem as com curvas, existem as com peito assim, com peito assado, enfim, com diversos tipos de coisa diferente. Assim como não tem índio só de cabelo liso. Então, assim, não existe só um estereótipo para cada coisa. Aliás, estereótipo é quando você cria um estereotipo para cada coisa, ou para cada tema, ou para cada alguma coisa. Então, assim, é muito ruim quando você implica isso. E eu acho de extrema importância o que a Dove está fazendo com essa campanha, justamente para isso, para trazer as pessoas para a vida real. Porque se até o ano que vem as campanhas vão ser feitas, as imagens, né, usadas em campanhas, tanto vídeo quanto imagem estática, foto, etc., vão ser geradas por inteligência artificial e ela não entende que não existe só corpo magro e que não é só o corpo magro que é bonito, principalmente, quem é fora do padrão não vai se enxergar nas coisas e quem não se enxerga nas coisas não vai se achar bonito. Porque o que é mostrado é bonito. Então, se eu não tô me vendo lá, eu não sou bonita? Não, você só não é aceita pelo padrão de estética, você não é aceita pela sociedade. Que isso é um fato, eu não tô questionando, eu tô afirmando isso. Inclusive como mulher fora do padrão. É claro que assim, eu sou gorda pra quem é magro, mas pra gorda eu sou magra. Quem é muito gorda me chamaria de magrinha, etc. E quem é muito magra me chamaria de gorda.
Então, eu sou o que chamam de mid-size, porque eu tô no limbo, né? Eu tô no meio termo. Eu não sou nem gorda nem magra. E eu tô completamente fora do padrão, então eu sou mid-size. Não tenho facilidade de encontrar roupas do meu tamanho já em shopping, em lojas comuns da rua. E também em lojas que são só plus size eu também não tenho, porque o X1, que é o menor tamanho, ou o E1 em algumas lojas, ele fica muito folgado, ou ele nem sustenta, tipo, a cintura cai, etc, porque não fica, é muito largo. Então, é realmente meio termo, é o lance do 46 vai ficar apertado, e o E1 vai ficar caindo. Então, é muito uma busca eterna. Uma coisa que tem me ajudado bastante é comprar na Shein por conta disso, e num aplicativo chamado Postals, que é maravilhoso. Mas, voltando às campanhas, é muito difícil isso. E esse lance de você procurar números e você não encontrar é também muito complicado. Uma coisa que me ajudou no processo de autoaceitação, e quando eu falo autoaceitação, não é que, como muitas pessoas pensam, né? É aceitar que você tá gorda e aceitar que você não vai se cuidar e não vai pesar a sua saúde, etc. É você se aceitar, independente se eu vou ou não emagrecer em alguma fase da vida. Porque não é porque eu não tô dentro do padrão que eu não posso curtir a vida. Que eu não posso vestir uma roupa que eu gosto. Uma roupa curta, inclusive, um cropped, mostrar, colocar a barriga pra jogo, colocar peito pra jogo e qualquer coisa pra jogo que eu quiser. Tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que não existe roupa que eu não possa vestir. Existe tamanho de roupa que não me serve mais. E quando eu uso aquela roupa que eu quero do meu tamanho, ela fica incrível. E o que me ajudou nesse processo, o que me ajudou muito, foi mudar as pessoas que eu seguia. Eu lembro que eu ouvi isso de uma influenciadora que eu conheci, e eu pensava, cara, mas que besteira, né? Ainda mais eu que trabalho com isso, eu tenho que seguir todo mundo que é famoso, todo mundo que é isso e aquilo. Mas eu percebi que eu seguia muitas pessoas que não era trabalho, e eram pessoas que, querendo ou não, eu me olhava e me comparava e via que eu não dava match, que eu não era daquele jeito. Pausa pra água, se hidratem. Nesse calor, meu Deus, eu vou virar a própria água. Terra, planeta, água, vai ser Priscila, planeta, água. Voltando. E aí, a partir do momento que eu mudei as pessoas que eu seguia, que eu comecei a seguir pessoas mais parecidas comigo e de todos os jeitos, tipo, loira de cabelo liso, a mulher negra de cabelo cacheado, a mulher negra que usa trança. Na verdade, as mulheres negras elas sempre estão mudando de cabelo e eu acho o máximo. A menina do cabelo colorido, e aí eu seguia a menina do cabelo colorido gorda, a menina do colorido magra, a menina do cabelo colorido viciada em dorama, que eu nem sou dorameira ainda. Eu acho que eu sou uma espécie em exceção. Aqui ainda não tá assistindo nenhum dorama, ou pior, não tá nem viciada em nenhum dorama. Mas eu comecei a seguir pessoas assim, porque eram pessoas que aí tinham, de fato, uma semelhança comigo. Porque falavam sobre o cuidado com o cabelo, que era uma coisa que eu tinha em comum, mas também falavam sobre outros temas, isso assim, diversos. Falavam sobre viver a vida com o corpo que elas tinham. E isso mudou a minha vida num grau que até hoje é inexplicável de eu falar, tipo, o quão isso foi importante, impactante na minha vida. Porque era uma coisa que nem eu dava bola no começo. E depois mudou minha vida. Então, assim, eu ser sedentária, isso faz parte de mim. Então, uma coisa que eu me coloco sempre à prova, e eu tento me dedicar e me esforçar, é isso, por exemplo. É a praticar exercício, é a estar mais firme, porque isso se trata de saúde, não se trata de beleza estética. É claro que a consequência do exercício é, sim, emagrecer, mas não pode ser o objetivo. Até porque, se for, você maltrata o seu corpo. Eu tava assistindo Station 19, inclusive eu terminei. Viciados em Station 19, comentem, vamos trocar figurinhas, porque eu adoro falar de séries. E tem um episódio que a Maia, que é uma das bombeiras, ela... Todo o processo, todo momento da vida dela que ela passa por um estresse extremo, um estresse que ela não sabe lidar com aquilo, que ela poderia lidar facilmente na terapia, mas ela não entende isso, ela desconta no exercício físico. Como se castigar, colocando o seu corpo em extremo esforço o tempo todo, fosse saciar o estresse dela.
ou fosse acalmá-la, ou fosse qualquer coisa. E tem um episódio específico que ela chega num estresse tão alto e tão extremo e tão... acho que o máximo... Acho não, foi o máximo porque ela entrou em um... O corpo dela entrou em um estado de alerta. E assim, gente, o emocional, ele é tão forte, o nosso cérebro ele é tão inteligente, que quando ele vê que ele tá dando todos os sinais. E o que são os sinais do cérebro? Ansiedade, depressão, angústia, mágoa e tudo ao extremo. Quando ele manda isso pra você, você sente isso, mas você não dá importância. Eu tô só um pouquinho ansiosa, vai passar. E você tá sentindo isso há dias. Eu só tô um pouco estressada no trabalho, mas tá tudo bem. Ele entende que, cara, se eu não parar essa pessoa, ela vai se matar. E eu não tô falando de cometer algum ato. Eu tô falando de sempre se colocar o seu corpo em extremo estresse. Sim, gente, isso pode levar a uma situação muito pesada de saúde. Então, ele vai lá e fala, quer saber? Então eu vou dar sinais maiores. E aí ela sentia que tinha que correr mais, ela sentia que tinha que fazer tudo mais. E aí tem um episódio que mostra que ela tá com o dedo machucado, com o dedão do pé machucado. E mesmo assim ela não sara, ela não bota nenhum remédio, ela não bota nada. E olha que ela tem tudo isso faz parte do dia a dia dela, porque ela é bombeira. E os bombeiros, pelo menos na série, eu não sei se é assim na vida real, eles se revezam. Então, hora tem uma equipe que fica na ambulância e hora tem a equipe que fica no caminhão de bombeiros, né? Que carrega todo o apetrecho e tal que eles precisam pra qualquer incêndio ou qualquer situação de resgate, etc. E então ela tem consciência. É algo que ela, tipo, não só tem consciência, como ela tem conhecimento de caso. Porque ela trabalha com isso. Então, se alguém se machucar em algum incidente, ligar para os bombeiros, ela é o tipo de pessoa que poderia ser a pessoa que atende. Então, ela é o tipo de pessoa que aconselharia, não faz isso, não faz aquilo, cuidado com isso. E ela viu, não cuidou do machucado, continuou correndo. Resultado, teve uma hora que ela deu uma pisada na esteira que machucou muito, ela não conseguiu. E ela tava em velocidade de corrida. Acabou que ela caiu, bateu a cabeça e ficou sem consciência por um tempo. Quando ela parou no hospital, ela queria já voltar pro trabalho. Aliás, ela era viciada no trabalho. E tem muitas pessoas que tentam curar o estresse da vida. Por exemplo, um casamento, um relacionamento que não tá dando certo, aí desconta trabalhando muito. Eu sou um tipo de pessoa disso. Eu tinha orgulho de falar que eu era workaholic, porque eu descontava. Então, tudo que me fazia mal, eu falava, quer saber, eu vou trabalhar o dobro pra esquecer. Só que aquilo não me fazia bem. E eu quase tive um burnout, inclusive, por conta disso. Porque isso não é engraçado. Porque eu não dei atenção ao que eu tava sentindo. E aí, ao invés de eu respirar fundo e aproveitar o tempo de folga pra dar uma relaxada, eu levava o trabalho pra casa. Inclusive numa fase onde isso aconteceu quando eu era estagiária. A fase do estágio é justamente a fase que você tem que trabalhar o suficiente. Então, é a carga horária que você precisa. Primeiro porque é uma fase que você também é estudante, então você também precisa de tempo para estudar, tanto durante o dia a dia no trabalho quanto no final de semana, que é o tempo que você tem livre, então é o tempo que você consegue fazer um trabalho, etc. Quanto também para você assimilar. Porque o nosso cérebro, ele funciona assim. Todo mundo que eu conheço, eu sempre pergunto coisas básicas para todo mundo que eu gosto muito. Eu sempre falo, você tá dormindo bem? Qual é o seu tempo de sono? Você tá se alimentando bem? Porque o se dedicar não se trata só do seu objetivo final. Meu objetivo é passar no concurso. Então o que eu preciso para passar no concurso? Eu preciso estudar muito para passar na prova e conseguir a vaga no concurso que eu pretendo. Mas para você estudar bem e fazer bem a prova, você precisa comer bem, se exercitar, porque faz parte de cuidar do seu corpo, e você também precisa dormir e descansar bem, porque é durante o sono que o seu cérebro retém todo o conhecimento que você adquiriu durante o dia. Então, pessoas que você conheceu e você criou afinidade, você gostou muito, se você passar dias sem dormir, você pode criar até um ranço por ela e sem ela ter feito absolutamente nada, só por ela ter existido próximo de você, por conta de uma noite mal dormida. Então, isso é como o cérebro funciona. Então,
essa é a importância que tem de você ver pessoas de corpos reais. Então, o conselho que eu dou, enquanto você tá me ouvindo agora, eu não sei se você tá me ouvindo pelo celular, pelo YouTube, seja por onde for. Se for o caso, então, espera sair pra você fazer essa ação, mas vai pro Instagram e segue pessoas reais. Tenta ver pessoas mais parecidas com você, seja pelo estilo de vida ou seja pela estética mesmo. Porque isso pode melhorar muito sua autoestima. Eu comecei a me ver com menos. Na verdade, gente, eu tinha um problema extremo ao me ver no espelho. Extremo. E eu comecei a perceber uma coisa também. Eu ouvi dizer uma época que mulheres gordas, elas. Nada de gordinhas, né? Passamos dessa fase. Elas sempre tiravam foto só de rosto. Mesmo cientes, né, que o rosto não ia disfarçar alguma coisa ou não, apesar de ter muitas mulheres que às vezes têm um corpo, o rosto muito fino e o corpo maior, mesmo com essa consciência, mas elas sempre, nunca tiravam de corpo, por vergonha. E teve uma época na minha vida que eu me via assim, eu só tirava foto de rosto, só selfie. Não tirava foto no espelho, de corpo inteiro com algum amigo e etc. Eu não tinha um hábito de, por exemplo, sair e pedir pra algum estranho, pô, tira uma foto aqui pra gente, por favor. Não tinha esse hábito. O lance era selfie. E era uma coisa que foi colocada, tipo, aconteceu, virou rotina. Não foi uma coisa que eu, Priscila, impliquei, não foi uma coisa que eu, Priscila, falei caso pensado. Mas é o nosso inconsciente trabalhando com o que a gente tem costume de estar vendo no dia a dia. Então, Por que Vai na Fé foi uma novela das 7 que fez tanto sucesso. Foi porque teve pessoas extremamente reais. Teve personagens, né, representados, eles representavam pessoas que eram da nossa vida social, era da nossa vida da vida. Seja da onde a gente nasceu, seja com quem a gente convive hoje. Tinham pessoas de corpos reais, tinham uma coisa que é, assim, que tinha que ser óbvio em toda novela, em qualquer programa, a não ser quando não fosse o caso específico, mas tinham 90% do elenco eram de pessoas negras, então eram coisas que faziam diferença. Você vê um negro que tava batalhando na quebrada e que tava vendendo marmita, mas tinha um sonho de ser artista, mas também tinha um negro advogado, também tinha um negro médico, doutor. Gente, essa é uma coisa que as pessoas chamam de mimimi, porque eu entendo, é uma dor que acontece há muitos anos e chega a ser cansativo, chega a ser chato. Mas é uma realidade, a gente não vê isso com facilidade. E quando a gente vê, pode perguntar, são pessoas que sofrem preconceito. Cara, eu vi hoje um story de uma amiga que ela compartilhou, de um artista que ela gosta, que ela virou, que ela admira. E ela comentou que ela compartilhou a história dele de uma coisa que ele vivenciou. E ele tava contando no story que ele foi no shopping, ele criou o hábito de todo domingo desenhar no shopping. Ele é desenhista. E um segurança foi para ele falando que ele não podia estar ali para fazer venda do... Ele nem falou venda, ele falou... A palavra foi: você não pode estar fazendo imagens de pessoas aqui sem autorização. Você precisa ter uma autorização para estar aqui trabalhando. Ele falou: mas eu não tô aqui a trabalho. Eu tô aqui para as pessoas me conhecerem. Porque eu tenho algum nível de seguidor e sempre que eu tô aqui alguém me encontra. E quando eu falo pra eles que eu crio o hábito de estar aqui no mesmo dia, no mesmo horário, eles costumam passar pra me conhecer e eu não vendo a minha arte aqui. Só que enquanto eu tô aqui sozinho, eu gosto de estar desenhando. E ele disse que depois que ele falou isso, ou o segurança não tinha motivo pra expulsar ele, ou, né, enfim, obrigá-lo a sair daquele lugar, todos os seguranças que passaram, vamos pular que o outro falava a história, eles ficavam encarando ele. Até ele ficar constrangido e ele mesmo se retirar. E tem coisa, gente, que é um absurdo falar sobre racismo. E quando a gente fala da mulher negra, então pior ainda, porque o quanto ela é sexualizada no mercado publicitário é horrível. Aliás, por quanto tempo a gente não ouvia que a cara da mulher brasileira era uma globeleza da vida, ou uma passista, ou sempre vivendo carnaval. E era sempre ela nua, com curvas, enfim, belíssimas, mas sempre tudo farto, isso, aquilo. E detalhe, viu? Que mulher de quadril largo, bundão, peitão, ela não tá dentro do padrão. Até porque nada tá dentro do padrão. Mas o quanto isso é tóxico pro nosso dia a dia. Então, assim, a importância de você pegar o mercado plus size,
Ah, mas as modelos nunca têm barriga, por exemplo. Porque sim, existem mulheres gordas que não têm barriga, né? O estômago alto. E fica o questionamento, tipo, é porque a gente não vê com muita frequência que elas não são assim? Se você vai contratar 2 ou 3, porque se você vai contratar uma só, eu não vou nem julgar muito, mas se você vai contratar 2 ou 3, por que você entre uma e outra você não pega uma com barriga? Pra mostrar como o modelo fica no caimento com barriga. Já que a maioria das mulheres que são plus size, elas vão ter barriga. É um fato. Então, assim, é um assunto chato, é um assunto que não é muito falado. Quando é falado, geralmente as pessoas que falam sobre é ditas como mimizentas e tá trazendo algo chato e etc. Mas se não for falado, nada vai ser mudado. E isso não é legal. Então, assim, a gente não vê com facilidade mulheres gordas em campanhas publicitárias, em peças publicitárias. Geralmente no Dia da Mulher pode até acontecer, porque aí eles gostam de mostrar as variedades das mulheres e que todas são amadas e queridas. Até porque no mercado publicitário, pode perguntar para pode ver nas influenciadoras que vocês seguem, todas falam a mesma coisa. A galera só é valorizada e chamada para campanha em março, que tem o Dia da Mulher. Depois disso são esquecidas. Assim como o grupo LGBTQIAP+, eles também só são lembrados em julho, que é o mês de campanha, de defesa, enfim, de proteção a eles, etc., de importância deles na vida, etc. E aí depois eles são completamente esquecidos e completamente deixados de lado. Principalmente os que são extremos. Os que gostam de se periquetar, os que são, tipo, escrachados, de você olhar e falar, com certeza é. Esses, então, são piores ainda. Porque os que são, que aparentemente não aparecem, que não aparentam, eles ainda assim são convidados para campanha, para peça publicitária, para, enfim, para eventos que acontecem, tipo Rock in Rio, enfim, festivais pelo mundo inteiro. Ainda rola convite para eles, mas os que são, o que tem a cara de você olhar, bater o olho e falar rara vez eles são chamados. E tipo assim, por que não? Existe um público imenso. Gente, show da Madonna aconteceu. O que mais foi comentado é que 90% do grupo era LGBTQIAP+. Então, assim, é um absurdo as marcas não pensarem nisso. Até porque, como eu falei no outro podcast, pessoas velhas... Olha, entortando a câmera. Pessoas velhas compram, pessoas gordas compram, crianças podem ser influenciadores para o decisor. Se você for mãe, pai, padrinho, tia, e o seu sobrinho pedir para comprar alguma coisa e você comprar, ele foi o decisor da compra. Então, assim, é muito ridículo você descartar pessoas desse mercado por conta disso. Então, assim, é de extrema importância abordar esse tipo de assunto justamente por conta disso. Então, mudem o círculo de pessoas que vocês seguem. Coloquem para seguir pessoas que vocês estejam mais próximos da realidade. É de extrema importância, porque, assim, do mesmo jeito que eu citei aqui exemplos de corpos magros, mas que são magros porque estão doentes, eu lembro, cara, que teve uma mulher que eu seguia, que chegou até mim um story dela, porque eu sigo muito... Enfim, eu gosto muito desse assunto, então muita coisa chega até mim sobre esse assunto. E eu lembro até hoje que ela falou que foi diagnosticada com câncer, não lembro qual. Eu só lembro que foi grave, era maligno, o tumor e tudo mais. E era daqueles que estavam, né, tipo, prejudicando e matando todo o corpo dela, então ela tava muito fragilizada. Se ela conseguisse comer uma colher de comida por dia, era muito, porque o que ela botava, ela não conseguia ficar dentro e ela colocava pra fora. E ela contou que ela fez químio, fez radioterapia, então caiu o cabelo, ela tava sem sobrancelha, pra vocês terem noção, caiu tudo que era fio de cabelo dela. Porque o câncer tava acabando mesmo com toda a vitalidade que ela tinha. E aí ela disse que ela veio tratar sobre esse assunto, sobre corpo, porque ela disse que todo vídeo que ela postava era sobre o câncer, sobre como... Porque ela falou, cara, já que eu vou passar por isso, eu quero fazer alguma coisa com isso. E ela começou a documentar no Instagram. E ela disse que todo vídeo era unânime, sempre tinha uma enxurrada de pessoas falando. Nossa, mas pelo menos tá magra. Teve um vídeo que ela fez em especial falando, querendo mostrar o quão ela, né, perdeu peso por conta da doença.
E eu lembro não, aí ela comentou que fez um vídeo só provando roupas e ela falou: "Eu fiquei muito triste quando eu me vi que eu não conseguia comprar roupa na área dos adultos nas lojas. Eu tinha que apelar para a área das crianças porque não me cabiam quando eu ia para a área do adulto. Ficava muito folgado, não conseguia ficar no corpo. E as pessoas pegou esse vídeo em específico, que ela pegou roupas, mostrou o tamanho que era um tamanho 38, como ficava nela, e ela vestiu um infantil e tal, e teve uma parte do vídeo que ela até tentou ser um pouco cômica e tudo mais, e ela falou que a enxurrada foi tremenda. Nossa, meu Deus, é de um câncer que eu preciso. Gente, pelo amor de Deus, olha que ponto acontece as coisas. Gente, pelo amor de Deus, qualidade de vida e tempo de vida de quem tem uma doença dessa. Eu não lembro que idade ela tinha, mas eu lembro que ela tinha menos de 30 anos. Ou se ela tivesse, seria 30 ou 31, seria muito próximo dos 30. Eu não tenho certeza. Mas até que ponto chegamos? É sério que a gente vai desejar ter uma diarreia para perder peso? É sério que a gente vai desejar ter um câncer para perder peso? Eu tava comentando ontem com uma amiga que eu falei que se eu tivesse, que tem muita gente comentar, se eu tivesse grana, tem aquele meme inclusive. Se eu ficar rica, eu não diria nada, mas haverá sinais. E aí aparece a menina cheia de como é que chama? De cinta, sabe? Aquela cinta de corpo inteiro que parece até um macacão, que tem abertura pra você ir no banheiro e nem precisar tirar, de tão difícil que ela deve ser de colocar, e tem aquelas de braço, tem tudo. E eu tava comentando com ela, eu falei assim, gente, se eu tivesse muita grana, eu não faria isso. É claro que eu teria outros privilégios. Eu, por exemplo, Priscila, eu facilmente contrataria essas nutricionistas que cozinham também. Então, ela tanto faria a minha dieta quanto ela também. E quando eu falo dieta, eu falo sobre mudar o que eu como. Não sobre. O meu objetivo é emagrecer, viu, Nutri? Não é sobre isso, não. É sobre dieta, é quando você pede uma dieta para qualquer objetivo e ela te dá as coisas que você pode comer que não vai prejudicar a sua saúde. E geralmente é depois de você fazer uma bateria de exame que ela passa isso. E aí ela te orienta no que você precisa. Ah, eu preciso de mais proteína, eu preciso de mais. Se você for da. Se você não for vegano, vegetariano, etc. Então, assim, eu contrataria uma nutricionista, por exemplo. Eu faria atividade física durante o dia. Então, no dia que eu pudesse eu ia de manhã, no outro dia que eu não pudesse eu ia à tarde. E no dia que fosse muito corrido eu ia à noite. Talvez eu até tivesse uma academia em casa. Contrataria um personal para me atender e ficar de olho para ver se eu tô fazendo corretamente só para mim. Então, por aquele tempo específico. Então, não se engane quando você vê uma menina de corpo malhado e tudo mais, quando fala que é gominha, quando fala que é só reeducação alimentar, ela tem tempo para praticar exercício. Se ela puder praticar 3 horas de academia, ela pratica. Se ela quiser fazer uma dieta saudável, gostosa, saborosa, ela também pode, porque ela pode contratar a pessoa que vai saber fazer daquele jeito. Então é muito complicado quando a gente pensa numa realidade de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que pega ônibus, que demora 3 horas para chegar no trabalho, que chega em casa, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do uniforme pro dia seguinte que ele tem que ir pra escola, e aí cuida do material, cuida da lição de casa, ainda se torna professora que tem que ajudar na lição de casa. Então, assim, é muito complicado a gente impor isso. E assim, você vê pessoas assim. Eu conheço pessoas que têm essa rotina e mesmo assim mantêm o corpo, mas é porque é um objetivo da vida delas. Então elas podem estar cansadas o quanto for, pode estar sem dormir o quanto for. Elas não vão deixar de ir na academia naquele dia porque elas precisam manter o corpo dela. Eu conheço mulheres que fumam pra manter o peso. Então, assim, cuidado. Olhem com carinho para quem vocês seguem. Cuidado com o que vocês andam consumindo. E principalmente, começam a pedir isso para as marcas. Quando vocês verem alguma marca que vocês gostam muito de usar e ver que ela não tá colocando mulher negra, não tá colocando mulher gorda, não tá colocando um homem assim, assado, cobrem isso nos perfis deles, comentem, mandem direct. Isso é muito importante pra gente ver mudança de fato. Ainda mais hoje que a lei número 1 das marcas é usuário.
É lead, é seguidor, é ouvinte, enfim, qualquer coisa. Então, assim, vejam isso com cuidado, com atenção, com carinho e busquem por isso. E não se sintam... eu sei que a autoestima é um processo diário e, principalmente, ele é construído. É uma coisa que você precisa alimentar diariamente. Então, isso não significa que você vai se ver linda, bela, perfeita todos os dias. Isso significa que você vai se esforçar para não se machucar sempre. Porque a gente se machuca. O olhar no espelho e só ver defeito vai se machucar. O se vestir para ficar bonita e não se sentir bem em nenhuma roupa é se machucar. Não frequentar as praias porque você tem vergonha de colocar um biquíni. Não colocar roupas frescas e leves e curtas porque tá muito quente. É se machucar. E não façam isso, vocês não merecem isso. O seu corpo, ele já passou por muitas coisas. E ó, de novo, eu não sou contra o emagrecimento, eu não sou contra a magreza, eu não sou contra a pessoa falar, poxa, meu objetivo de vida é emagrecer. Cara, tudo bem, mas faça do modo certo, faça do método saudável. Então, não é que eu seja contra isso, não. Eu sou contra no processo, porque beleza, você fala, quero emagrecer, mas e no processo disso, enquanto isso acontece, você não precisa se odiar. Você não precisa se detestar. Bom, com muita calma e cautela, eu vou deixar aqui uns arrobas de perfis do Instagram, que eu gosto muito, que eu sigo e me ajudam muito nesse processo. E são mulheres que falam sobre tudo e mais um pouco, então elas não têm só essa pauta padrão de beleza, por mais que elas falem muito sobre isso. Tem algumas que nem ficam batendo esse martelo sobre isso, porque elas constroem conteúdos tão ricos e tão maneiros que nem tem necessidade, para ser bem honesta. Então, compensa, vale a pena vocês conferirem, vale a pena vocês darem uma olhada, de verdade. Eu já fiz isso no meu Instagram também, de deixar indicações e tal. Inclusive, deixei uma caixinha de pergunta pedindo indicações. E eu conheci perfis nesse processo muito legais. Inclusive, quero deixar esse pedido aqui pra vocês. Deixem no comentário perfis que vocês gostam de seguir de mulheres reais, seja de vida materna, seja de dia a dia de dona de casa, seja de mulheres empreendedoras que vocês admiram. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Quero saber o que vocês acharam do episódio de hoje, já que a gente abordou isso. E quero muito saber o que vocês acharam, porque eu acho que eu vou trazer um pouco mais disso. Um pouco mais de humanidade nos meus episódios e não tantas falas técnicas, que ajudam no dia a dia, mas também não é só isso, né? Nem só de estratégia a gente vive. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro da Pri!